Pessoal, deu uma queda na minha internet aqui, mas agora já consegui restabelecer o sinal. Então, como eu havia falado, semana passada vocês fizeram um estudo do A Nova Terra, né? Que ali nesse estudo ali que vocês, só dando uma recapitulada ali no que vocês, até o Vitor entrar, eu já mandei o convite para ele ali. É, o estudo que vocês fizeram da Nova Terra é aquele período que se passa depois do milênio, né? Que foi o estudo anterior que a gente fez, né? Depois que vocês passarem lá pelo milênio, só vou aceitar a solicitação do Vitor aqui. Vitor, eu já aceitei aqui tua solicitação, não sei. Ó. Vê aí se deu certo, Vitor. Aqui para mim já tá aceito. Já mandei ali de novo, Vitor, a solicitação para você. Então, como eu estava falando ali para vocês, então o estudo passado ali, só para dando uma recapitulada aí, o Vitor conseguiu entrar agora, dando uma recapitulada, o estudo da Nova Terra. Vitor, boa noite. Boa noite. Conseguiu aí? Boa noite. Maravilha, Vitor. Maravilha. Então, né, eu estava falando ali para o pessoal, né, do estudo passado, eu não pude participar, estava lá em viagem no Paraná, estava na casa de alguns familiares meus, que não estava muito boa a internet, então não pude participar, mas vocês conduziram o estudo ali, e foi o estudo da Nova Terra, né, que é o período depois do milênio, né, depois que tiver aqui, a gente sabe, né? Muitas vezes a gente fala assim, eu quero ir morar com Deus no céu, eu almejo morar com Deus no céu, mas a gente sabe, através daquele estudo que vocês fizeram, que o céu, na verdade, será aqui a nossa terra, né? Depois, claro, dela restaurada por Deus, né? Então, ali vocês puderam estudar ali que vai ter uma nova cidade, a Nova Jerusalém, e que Deus e o Cordeiro, né, que é o Filho de Deus e o Espírito Santo, eles vão fazer morada com nós aqui, né? É um privilégio, né, Vitor? Imagine, né, a gente poder morar com Deus, né? E aqui vai ser o nosso lar, né? Aqui, hoje é o nosso lar, depois a gente vai ficar 1000 anos com Deus lá, Deus purifica a terra e desce com a Nova Jerusalém. E naquele estudo, com certeza, vocês puderam desbravar ali de como vai ser linda a Nova Jerusalém, né? Vai ser rodeada de muros, pedras preciosas, né? Vai ter ali estampado nas portas ali o nome dos discípulos, né, de todos que fizeram parte ali da história da Bíblia, né, para que a palavra de Deus se mantivesse intacta e chegasse até nós, né, nos dias atuais e que, né, a gente possa também, assim como lá no passado eles fizeram a parte deles para trazer a palavra de Deus até nós, né? Muitos ali perderam a vida, né? Para que hoje a gente tivesse essa oportunidade ainda de poder estudar a Bíblia, né, Vitor? Então, que nós também possamos fazer a nossa parte para que a verdade aí se propague aí até a volta de Jesus. Como eu havia falado para o pessoal, Vitor, o estudo de hoje é a salvação pela graça. Esse estudo vai falar um pouquinho, Vitor, ali da questão ali de como nós somos salvos, como que nós podemos nos salvar? Será que é por mérito nosso? Será que tem alguma coisa correlacionada com obras? Se eu for uma pessoa boa aqui, isso já me garante a salvação? Então, esse estudo vai esclarecer um pouquinho essas dúvidas aí para o pessoal aí que está nos assistindo. Vitor, antes da gente começar, como é do nosso costume, né, eu vou fazer uma oração aqui, né, pedir o auxílio ali do Espírito Santo que ele possa estar nos conduzindo nesse estudo aí, tá bom? Vocês que estão nos assistindo, se puderem fechar os seus olhos aí, vamos, né, fazer uma breve oração ali. Querido e bom Deus, eterno Pai, graças, Pai, te damos primeiramente pelo dom da vida, Pai. Primeiramente, Pai, te agradecemos por o Senhor nos conduzir até aqui. Certamente, Pai, tivemos muitas dificuldades durante a nossa semana, mas com sua ajuda pudemos vencer. Te pedimos, Pai, o auxílio do Teu Santo Espírito, que Ele possa ser nosso professor, que tudo que vier falado aqui entre eu e o Vitor, Pai, não venha de nós, mas sim venha do Seu trono de graça, que o Teu Santo Espírito seja o nosso instrutor, e que as pessoas consigam também, Pai, receber, abrir a sua mente, o seu coração e receber essa verdade, Pai, para que elas possam praticar e levar também esse conhecimento às pessoas que ainda não conhecem. Te pedimos tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Vitor, vamos começar então. Então, o nosso estudo hoje, salvação pela graça. E a pergunta número 1, como de costume aqui, eu vou fazendo as perguntas, lendo o texto, e nós dois vamos aí comentando
e aí vamos esclarecendo aí. Se o pessoal tiver dúvida, pode mandar no chat aí pra gente e a gente vai respondendo aí, tá bom? Então a pergunta número 1, Vitor, fala assim: como ocorria a salvação segundo o Antigo Testamento? Então, lá atrás, Vitor, porque tem muitas pessoas, Vitor, por que o estudo traz? Tem muitas pessoas que eles, infelizmente, algumas denominações religiosas, elas separam o Antigo Testamento do Novo Testamento. E elas falam que o que aconteceu no Antigo Testamento não vale mais. Mas a gente, né, já fez o estudo ali da palavra de Deus, ali como que a gente deve estudar, e a gente sabe que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil atualmente para nos ensinar, né? A Bíblia mesmo fala isso. Então, quando ela fala toda, Antigo Testamento e Novo Testamento. Então, aqui a gente vai ver como é que a salvação era a salvação, a gente podia alcançar a salvação lá no Antigo Testamento. Está em Gênesis 6:8, 15:6 e daí Salmos 6:4, 13:5 e 86:15. E eu vou ler aqui os versículos. Fala assim, ó. O primeiro texto fala assim: porém, Noé achou graças diante do Senhor. Então, o primeiro texto fala isso. O segundo texto fala assim, que é Gênesis 15:6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Próximo texto, Salmo 6:4. Fala assim: volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. Próximo texto fala assim, está lá em Salmos 13:5. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. E o próximo texto, o último, fala assim, está lá em Salmos 86:15. Fala assim: mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade, né? Então a pergunta é, Vitor, como ocorria a salvação lá no Antigo Testamento? É interessante que antigamente, no Antigo Testamento, as pessoas, elas tinham uma ideia da salvação. A salvação, na verdade, sempre foi pela graça. Sempre foi um favor imerecido. Porém, no Antigo Testamento, essa salvação era imputada. A gente estuda em soterologia, que é a doutrina da salvação, em teologia, a gente estuda sobre essa questão de justiça imputada e justiça comunicada. A justiça imputada é quando você tem que sacrificar, por exemplo, Israel sacrificava, e isso era imputado a eles. Assim como foi Abraão, assim como foi com Enoque, assim como foi com Noé, tudo era imputado a eles. Apesar de não ter a salvação, Jesus Cristo não ter morrido ainda, eles recebiam a salvação por meio da fé que eles tinham no Salvador que iria pagar a dívida deles, porque eles são pecadores assim como nós. Hoje, nós vivemos no tempo da justiça comunicada. Por quê? Porque Jesus já veio. Então, a partir do momento que ele veio, o seu sangue foi derramado, e a partir desse momento, Jesus, toda vez que eu peco, o Espírito Santo me convence do pecado, me leva até Cristo e eu confesso. Eu não tenho que sacrificar, eu que confesso o pecado. E Jesus Cristo, que já morreu, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, vem e comunica essa justiça. Ou seja, ele transfere os méritos do seu sangue para nós. E assim nós somos perdoados. Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, a salvação é pela graça, assim como é hoje. Maravilha, Vitor. Muito bem explicado essa questão da salvação imputada e da salvação comunicada. Maravilha. Muito bem explicado. A pergunta número 2, Vitor. Como eu falei, se o pessoal aí tiver alguma dúvida, pode mandar no chat pra gente. Eu e o Vitor, a gente vai respondendo, né? Às vezes pode ser que nós falamos aqui muito rápido ou dá, né, alguma interferência na internet que vocês não entendam. Pode mandar pra gente no chat que a gente vai estar respondendo, né, Vitor? A pergunta número 2 fala assim, Vitor. Agora passando já para o Novo Testamento. De acordo com o Novo Testamento, como podemos ser salvos? Também tem aqui uma variedade de textos, Atos, Efésios, Romanos e João. E eu vou lendo aqui cada um e vou falando qual que é. O primeiro texto aqui, Vitor, o primeiro texto aqui está em Atos 15:11 e fala assim: mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Próximo texto, Efésios 2:8, e fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Próximo texto está em Romanos 3:24, e fala assim: sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo
Jesus. Outro texto, 1 João 1 João 5, do 11 ao 12, fala assim: e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, Vitor, como que, de acordo com o Novo Testamento, né, como podemos ser salvos, né? A gente já falou, né? A nossa salvação é única e exclusivamente mérito de Cristo. Cristo é o único que consegue nos salvar. Inclusive, é o único que transforma um ser humano através do seu Santo Espírito. E nós temos essa convicção plena. Lembrando de uma coisa, você falou uma coisa e eu também, sobre a questão da antiga e da nova aliança. Por que a gente tem que falar sobre isso? Para deixar claro para todos, inclusive os evangélicos também, de que essa antiga e a nova aliança não tem a ver com o tempo da lei e tempo da graça. Porque é assim que muitos dividem. Não, lá era o tempo da lei, aqui é o tempo da graça. Sempre houve graça. Porque graça é favor imerecido. Toda vez que você vê um favor imerecido de Deus, aquilo é graça. Olha, Adão e Eva não fizeram nada para merecer um jardim no Éden. E isso foi graça. Então a gente vê que a graça, desde o Éden, ela fez parte de Adão. E no Novo Testamento veio como salvação. Mas e a antiga e a nova aliança? No que se fazia? Cristo responde em Lucas 22:19. Ele diz: essa é a aliança, a nova aliança no meu sangue. Então, a aliança nova é baseada no sangue de Jesus. Hoje nós temos o sangue dele que purifica-nos dos nossos pecados. Se fosse no Antigo Testamento, e a gente estivesse agora no Antigo Testamento, nós teríamos que sacrificar. Porém, não temos mais. Então, se no Novo Testamento, na nova aliança, é baseado no sangue de Jesus, no que era baseado na antiga aliança? No sangue de cordeiro de animais. Então, maravilha. O que muda de uma aliança, da antiga aliança para a nova aliança, é o sangue. O sangue, antigamente, na antiga aliança, no Antigo Testamento, era de animais. No Novo Testamento, na nova aliança, sangue de Cristo. Então é isso que muda. Não tem nada a ver com o tempo da lei e tempo da graça. Não tem nada a ver com isso. Então a salvação, hoje, sempre será através de Cristo Jesus. Muito bem explicado por você, Vitor, né? Como você já vinha falado na pergunta passada, porque no Antigo Testamento eles tinham a promessa do Salvador deles, né? Que ainda não estava por vir. Mas então, antes desse Salvador vir, que a gente sabe, Jesus Cristo, eles tinham que sacrificar, né? O Cordeiro, porque só há remissão, a Bíblia mesmo fala que só há remissão de pecados se tiver derramamento de sangue. Então, antes de Jesus vir, o sangue precioso de Jesus não tinha ainda sido derramado para a remissão dos nossos pecados. O que eles faziam? Essa prática de fazer o holocausto ali dos cordeirinhos ali, simbolizando essa vinda de Jesus Cristo, né? Que no Novo Testamento ali a gente, né, já conta ali com a vida de Jesus ali e o sacrifício que ele fez por nós, nos possibilitando, né, da salvação. Aqui, Vitor, eu tenho uma anotação que fala muito bem sobre isso, para deixar claro ali para o pessoal que está entrando agora, né? Lembrando que o estudo de hoje é a salvação pela graça. Então, como que nós hoje podemos, antigamente como que as pessoas eram salvas e hoje como nós podemos ser salvos, né? Então fala assim, ó, o plano da salvação no Antigo Testamento é continuado no Novo Testamento. Na Bíblia existe apenas um método de salvação, que é a graça de Jesus. Passando, Vitor, para a próxima pergunta, número 3, fala assim, ó. Que Jesus fez para nos salvar? Né, essa é uma pergunta ali muito conhecida, todo mundo sabe, né, o que Jesus, esse magnífico presente, não sei como, né, a gente pode explicar e pode nomear isso que Jesus fez, né, falta às vezes palavra, né, mas a Bíblia traz ali em 2 textos o que Jesus fez por nós, para que a gente pudesse ter essa possibilidade de salvação. Está em Hebreus 9:22 e Romanos 5:11. O primeiro texto eu vou ler aqui, Hebreus, e ele fala assim, ó. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificaram com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. O próximo texto, Vitor, está lá em Romanos 5:8 e fala assim, Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, o que Jesus fez para nos salvar, Vitor? Eu quero unir esse texto a um outro texto muito conhecido, João 3,16, né? Que é o texto áureo da Bíblia. E aqui vem dizer o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus deu o seu Filho para nós. Quando a Bíblia fala deu, a palavra grega é doken, quer dizer que ele entregou uma vez por toda seu Filho, como se Jesus fosse um presente, entendeu? Quando você dá um presente a uma pessoa, você não pega de volta. É da pessoa. Não tem como você chegar, desculpa, eu me enganei, eu vou pegar meu presente de volta. Não, você deu, é da pessoa. Quando Jesus Cristo foi dado à humanidade, é nesse sentido que a Bíblia fala. Ele deu como um presente Jesus para nós. E quando ele deu, quer dizer que aquele formato humano que ele tem vai ser para sempre. Por isso que nós vamos para sempre ver o nosso Salvador. E por isso, uma vez ele dado para nós, para morrer por nós, para purificar, para nos salvar, para nos redimir, o que é muito importante, porque um dia Jesus virá em glória para redimir a toda a humanidade, a saber, a todos aqueles que creram no seu santo nome e confiar nos méritos do seu santo sangue. Todos eles serão purificados nesse momento, para o momento posterior ser glorificados. Então, meu amigo, se você está ouvindo essa mensagem, eu faço um apelo. Prepare-se, entregue-se a Jesus Cristo, porque ele amou você de tal maneira que se entregou por você. E ele quer somente que você o aceite como Salvador, seja purificado para um dia, na volta dele, te glorificar. Ou seja, você ter um novo corpo, uma nova vida, em um novo lugar, em uma terra restaurada, tudo isso que a gente já falou nos estudos anteriores. Então, a salvação é um pacote completo. É um pacote de transformação, é um pacote de bênção, é um pacote de vida eterna. Ou seja, quando você aceita Jesus, aceita o que ele fez por você, ele passa, nesse momento, a transformar você. E isso vai fazendo paulatinamente. E de tal maneira, esse sacrifício foi feito por nós, que de toda a nossa vida, por toda a nossa vida, não há desculpa para o pecado, porque Jesus morreu por todos os nossos pecados. Então, do seu pecado, desde o seu nascimento até a sua morte, Jesus já proveu o sangue dele para perdoá-lo. Maravilha, Vitor. Ótima explicação. É legal a gente, né, só fazendo um complemento, né, Vitor, também de uma outra demonstração de amor de Jesus por nós, foi a questão, né, que ele sendo Deus, ele passar ali, né, eu digo assim, se rebaixar o nível, né, de virar homem e vir aqui sofrer todos os tipos, né, né, ele sofreu tentação psicológica, tentação física, e ele suportou tudo, tudo por amor a nós. Ele não precisava passar por isso, ele é criador, ele não é criatura. Ele se rebaixou a nível de criatura em prol de nós, né? Eu gosto muito de usar esse exemplo, Vitor, que Jesus, ele é a ponte que nos liga à salvação. Ele que fez de novo, né, essa ligação. Então, sem ele ter vindo, nós não... A Bíblia fala em vários textos que a gente, por nós mesmos, a gente não tem mérito algum, né? Então, a gente não tem muita palavra ali para descrever, né, esse presente de Deus, né, que igual você falou ali, que é totalmente de graça. Agora, Vitor, passando ali, vai vir agora, são 6 passos que confirmam a salvação em Jesus Cristo. O primeiro deles, Vitor, está em Atos 16, 31, 4, 12. E fala assim, ó, eu vou ler o texto, e daí a gente tem aqui, no meu estudo, é que o pessoal aí de casa não tem o estudo impresso, né, que a gente segue aqui, aí tem aqui para completar, mas a gente vai ler. Então, alguns textos, esse estudo aí, alguns textos que comprovam 6 passos que comprovam a salvação, que é unicamente no sangue de Jesus e na sua morte, né, por nós. Então, o primeiro texto está lá em Atos 16, 31, e ele fala assim: responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e tua casa. Né? O próximo texto está em Atos 4,12 e fala assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não sei se você quer comentar alguma coisinha ali, Vitor. Né? Vou fazer um comentário rápido de cada, entendeu? A questão de crer em Jesus é muito importante. Esse crer aqui que a Bíblia está falando, não é o crer somente da boca para fora. Ah, não, eu creio em Jesus. Não. É um crer de obediência. É uma palavra que vem acompanhado como eu posso dizer, você crer a tal ponto de obedecer, de ter fé que ele existe e viver de acordo com essa fé. É como diz Paulo, né? Pela graça e salvo mediante a fé. Isso não vem de vós. No entanto, o verso é complementado, né?
pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, não é somente crer em Jesus, mas é crer a tal ponto de querer viver como Jesus viveu. Claro que você não vai conseguir viver como ele viveu sem pecado, porque só ele não pecou. No entanto, ele é a referência para que você tenha uma vida semelhante a dele, entendeu? E é isso que eu tinha para comentar aqui. Maravilha, Vitor, muito. Então, ali, textos comprovando ali, né, que a salvação, o texto deixa bem claro ali, né, Vitor, que embaixo do céu não existe outro nome, em homem nenhum. Então, é igual você falou, a nossa referência tem que ser Jesus, ele tem que ser o centro das atenções. Muitas das vezes, Vitor, a gente vê, né, pessoas, né, colocando o homem como um exemplo, né, muitos pastores, líderes religiosos, né, infelizmente, quando esse líder, porque o líder religioso, os pastores, todos, né, todos os homens, a Bíblia mesmo fala que todos os homens são pecadores, igual você falou, apenas Jesus não tem pecado. Então eles estão, por mais consagrado que eles sejam, né, por mais ali intimidade com Deus que eles estejam, Satanás, né, tá rugindo, a Bíblia fala que ele tá rugindo como um leão ali, esperando um descuido mínimo nosso para nos atacar ali no que a gente realmente é fraco, e ele conhece nossas fraquezas, né? E quando um líder religioso desse cai, que ele é exemplo, que as pessoas infelizmente têm eles como exemplo, quando eles caem em pecado, nossa, a fé dessas pessoas, né, a crença dessas pessoas, que infelizmente é uma crença não verdadeira, porque a crença verdadeira é igual você falou, é a crença em Jesus. Ele é nosso exemplo, ele é nosso guia. Ele veio aqui, viveu um estilo de vida para nos mostrar como viveu, né? E infelizmente essas pessoas acabam caindo, né, na fé junto com essas pessoas, né? Então o texto deixou muito bem claro, embaixo do céu não existe outro nome, não importa o quão importante seja essa pessoa, esse líder religioso, ele não é digno de você acreditar que através dele você vai ser salvo ou conseguir algo, né? O segundo passo, Vitor, está em Atos 3,19. Eu vou ler aqui. Fala assim, ó. Deixa eu achar aqui. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Não sei se você quer fazer algum comentáriozinho sobre esse verso, Vitor. Nesse caso, arrepender-se e converter-se faz parte. Então, é o início do processo da salvação da pessoa, vem do arrependimento e da conversão. A conversão, para quem não sabe, é você ir numa direção, de repente mudar e ir para outra. Você pode acompanhar, não sei se quantos assistem aqui o The Chosen, aí logo na introdução do The Chosen tem uns peixinhos, né? Eles vão fazendo um círculo, e de repente os peixinhos vão ficando verdes e vão fazendo um círculo oposto. Aquilo é conversão. Aquilo dali é um exemplo bom de conversão. Então, nós vemos que a conversão é algo necessário para a salvação do homem. Maravilha. O terceiro ponto, Vitor, está lá em 1 João 1,9. E fala assim o texto. Vamos lá. É igual você falou, é um processo. E aqui a gente está passando por essas etapas desse processo que você citou agora há pouco. Então, 1 João 1,9 fala assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Um texto muito conhecido, né, Vitor? É interessante que é um processo, de fato. Primeiro a gente falou sobre a questão de você crer. Agora a gente fala sobre o arrependimento. Agora nós falamos sobre a conversão. Então vem a confissão. Ou seja, a partir desse momento que você se arrepende, você crê, você se arrepende e Deus começa a transformar você, você passa então a sentir a necessidade de confessar. Por quê? Porque o Espírito te convence do pecado. E ele te convencendo do pecado, você vai até Jesus e confessa o seu pecado, entendeu? Porque se confessar o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos purificar todo pecado, nos perdoar todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Agora tem um se aí. Se a pessoa confessar. Por quê? Porque se não confessar, ele continua sendo fiel e justo. Mas ele não vai purificar as pessoas do pecado que não confessaram. Porque Deus depende do livre-arbítrio de cada pessoa. É uma escolha, se eu confesso ou não. Porque se eu sou convencido pelo Espírito Santo a tal ponto de ir a Jesus, então o passo seguinte, inevitável, é confessar o pecado. Entendeu? Todos aqueles que foram transformados confessam o pecado.
Maravilha, Vitor. E é essa questão ali, justamente nesse ponto que eu ia tocar, e você já aí falou, né, que existe um C ali no meio, né, e essa confissão, né, Vitor, igual você falou, não pode ser da boca para fora, né, ali em oração, eu fiz isso e no outro dia, né, tá ali fazendo, cometendo, não quer dizer que você não vai cometer, igual o Vitor falou lá atrás, vamos cometer pecado, infelizmente, até a nossa morte ou até a vinda de Jesus, não estamos falando aqui que ninguém vai cometer pecado, mas quando você confessa, você tem que confessar de todo o teu coração e você tem que estar disposto a largar, né, de algum hábito ruim, de alguma coisa que você faz, que você sabe que não agrada a Deus, né? E isso é confessar e se arrepender, né, Vitor? Não é só falar da boca para fora, né? Tem aquela história lá, né, que o pessoal usa muito do ladrão de galinhas, né? Que ele roubava a galinha, daí no outro dia ele roubou a galinha de novo do seu vizinho, aí ele pedia perdão todos os dias para Deus. Aí chegou num ponto que ele já estava pedindo perdão para a galinha que ele ia roubar no outro dia, já no dia seguinte, né? Então isso não é confessar, né? Infelizmente, né? Confessar é realmente você batalhar, infelizmente se sacrificar, como assim como Jesus se sacrificou, para você deixar essa prática ou esse ato que te afasta de Deus, né? Que é pecado, né? É, Então, só deixar claro, só fazendo um complemento aqui, a questão do pecado em si, você sempre vai pecar. Jesus disse, ó, se teu irmão vier contra ti e pecar, e depois ele vier e se arrepender e diz que está arrependido, perdoa-lhe. Se 7 vezes no dia o seu irmão vier contra ti e pecar, e 7 vezes ele vier pedir perdão, perdoa-lhe. Por que Jesus pediu alguém para perdoar dessa maneira? Ó, 7 vezes a pessoa vem contra mim e comete uma coisa e eu tenho que perdoar, porque Deus perdoa dessa maneira. Então, quando Deus perdoa dessa maneira, quer dizer que ele também é capaz de te pedir para perdoar dessa maneira. E outra coisa que eu tenho que pontuar aqui, a questão do pecado em si. Por exemplo, por exemplo, cara, digamos que eu era matador de aluguel, digamos. Aí eu conheci Jesus, sou transformado, não vou voltar a essa vida, entendeu? Assim também se eu era adúltero, costumava adulterar, trair minha esposa, ou trair meu marido, eu conheci Jesus, há uma transformação a ser feita na minha vida, no meu caráter. Eu não vou voltar a isso. Porque se eu voltar, é como o Pedro diz, o porco voltou à poça. Entendeu? Por quê? Porque quando você é purificado para viver uma nova vida, não essa antiga vida. Entendeu? E esse é o poder que só Cristo pode fazer por você. E essa é a que você falou, é a conversão no batismo, né, Vitor? Você deixando o velho eu e se tornando a nova criatura, né? Que a Bíblia fala, né? Essa é a transformação que você acabou de citar. Passando para o quarto ponto aqui, Vitor, que é os 6 passos que confirmam a salvação, ou os 6 passos do processo, né, para a gente chegar até a salvação. Tá lá em Mateus 19, 19, 16 e 17. Eu vou ler aqui. Fala assim: eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E aí, Vitor? É interessante que muitas pessoas pensam, não, então Jesus está falando que a salvação é guardar os mandamentos, se você guardar, você será salvo. Não foi isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque ele conhecia o coração do jovem rico. E ele sabia que o jovem rico estava atrelado às suas posses de tal maneira que era como um Deus para ele. E o que diz o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Então, assim, como o jovem rico estava atrelado à riqueza dessa maneira, e estava em adoração a essas riquezas, Jesus falou, você sabe os mandamentos? Se você continuar lendo o texto, ele vai falar, não, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Então Jesus chega ao ponto da transgressão dele e fala, então vá, vende tudo que tens, vem e me segue. E o jovem sai triste. Por quê? Porque ele não queria abandonar as riquezas. A riqueza é um Deus tão forte na vida dele, que ele preferia esse Deus do que Jesus. Porque abandonar as riquezas significa que você teria que abandonar o seu Deus. E assim é a questão hoje. Quando a Bíblia fala que devemos guardar os mandamentos, é porque isso é resultado da salvação, e não para a salvação. É como Paulo diz, olha, pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque eu poderia me gloriar e falar, não, eu me salvei, eu poderia chegar diante de Jesus e dizer, não, Jesus, eu estou aqui porque eu me salvei. Não, não pode se gloriar, porque não é mérito seu a salvação.
Porém, o texto continua, como eu falei agora há pouco. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, que boas obras são essas? São obras de obediência aos mandamentos. Por isso que ele fala sobre a guarda dos mandamentos. Então, Cristo te salvou, mediante a fé, para guardar os mandamentos, para ser obediente. Ele não te salvou para ser desobediente aos mandamentos dele. Ele não te salvou para matar, adulterar, roubar. Ele não te salvou para você cobiçar a mulher próxima. Ele não te salvou para você ficar tendo outros deuses diante dele, falando o nome de Deus. Bom, deixar de guardar o sábado. Tanto é que ele disse, lembra-te do sábado, nós estamos fazendo isso hoje. Então, tudo isso faz parte do processo. Ou seja, salvação, você foi salvo. Qual a evidência? Você é obediente ao mandamento de Deus. Nossa, Vitor, muito bem explicado. Obrigado por essa explicação. É isso que as pessoas não entendem, né? É a questão, Vitor, da gente, infelizmente, lá no começo, né? Não sei se você acompanhou lá no começo, quando a gente fez o estudo ali, né, sobre ali a Bíblia, as pessoas pegarem textos isolados da Bíblia, né? Ali, né, se você pegar aquele texto isolado da história do jovem rico que a gente conhece, a gente, né, pode realmente ali, algumas pessoas criam algumas doutrinas, tá falando assim, olha lá, vocês falam, né, que a salvação tem que guardar os mandamentos. Então é igual você falou, e se fosse pelos mandamentos, né? Se fosse por nossas boas obras, é igual você falou, o sacrifício de Jesus a gente ia anular. Porque a gente ia ter ali, eu me salvei porque eu fui um bom pai, eu me salvei porque eu fui um bom esposo, eu me salvei porque o meu ser na sociedade era um ser bom, eu ajudava meu próximo. Mas do que valeu o sacrifício de Jesus né, do que valeu ele ter descido e morrido e passado por tudo que ele passou? Não valeria de nada, porque nós íamos ser o nosso próprio Deus, né? Então é muito bem explicado por você ali, que quando você fala que a guarda dos mandamentos é uma consequência do teu reconhecimento que Jesus te salvou. Quando você reconhece ali que a salvação é mediante apenas de Jesus e pelo sacrifício dele na cruz, você não vai transgredir ali os mandamentos, por consequência do teu amor a Deus e o reconhecimento do sacrifício dele por nós, né? Maravilha, muito bem explicado, Vitor. O quinto passo, Vitor, está lá em Marcos 16:16. Então, estamos quase no fim lá, né? Vamos lá. Fala assim. Só um pouquinho que eu estou no computador aqui. Deixa eu só voltar aqui. Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então, o quinto passo, Vitor, o que nós devemos praticar, fazer? Nós temos que ser batizados. Esse aí é o ponto culminante da conversão. Depois você confessa os pecados, você vai agora batizar-se, né? Para poder firmar esse compromisso, oficializar. O batismo, muitas vezes, na igreja adventista, vinha nosso certificado batismal. Uhum. É um documento que a gente tem, que a igreja adventista dá, e antigamente vinha escrito aliança batismal. Por que aliança batismal? Porque é como se fosse um casamento. O batismo é como um casamento, como se você estivesse casando com Cristo. Ou seja, você está oficializando sua relação com Ele através do batismo. Aí você se entrega, você é mergulhado, sai. Tanto é que Paulo compara o batismo como se fosse ao sepultamento e à ressurreição. Por quê? Porque você morre para o velho homem e ressuscita para um novo homem, uma nova vida. E é assim que nós temos crido que o batismo é um renascimento, ou seja, a pessoa passa de um estágio anterior, em que não cria em Cristo, em que a sua vida era toda desregrada, toda bagunçada, para um estágio posterior, após entregar Jesus, após aceitar Jesus como Salvador, após se batizar, para ter uma vida diferente, muito diferente daquela que ela tinha antigamente. E lembrando que batismo não é para você fazer parte da igreja. Tem muitas pessoas que pensam, não, eu vou me batizar para fazer parte. Não, é uma consequência de fazer parte. Mas batismo é para oficializar o seu relacionamento com Jesus. Você tem que olhar por esse foco. Porque aí você vai poder ter a sua caminhada com Cristo, como num casamento. E você vai ter a sua caminhada pelo resto da vida com Ele. Aí você vai crescer, vai começar a questão da santificação, né? Você vai crescer em Cristo, você vai começar a aprender o que é orar, vai começar a orar, vai aprender o que é estudar a palavra, buscá-lo todo dia, vai aprender o que é testemunhar para poder mostrar aos outros os seus méritos de Cristo na sua vida, como lhe transformaram. Tudo isso faz parte dessa caminhada a partir do batismo, então.
isso mesmo, Vitor, que você falou, né? Então, o batismo ali, ele é essencial, né? Porque ele demonstra ali, né, que você está dizendo sim, né, para o sacrifício que Jesus fez por você e também dizendo não para aquele novo, para aquele velho eu, né? Aquela vida torta, igual você falou, toda desregrada, fora ali dos prumos, né? Um exemplo, né, que deixou, né, que não tem outro melhor é o exemplo de Jesus, né? Ele não teve pecado, né, Vitor? Mas por que que ele foi batizado? Justamente porque ele, inclusive esse texto fala, né, que é essencial você ser batizado e Jesus veio mesmo sem pecado, né? Mesmo não tendo uma vida igual a nossa, que, né, no velho eu ali a gente tem uma vida desregrada, e mesmo assim ele passou, né? João Batista ali batizou Jesus, como todo mundo ali, uma história muito conhecida, para nos deixar o exemplo e dizer que esse ato, né, de confirmar essa aliança nova com ele, né, é essencial no processo da santificação e no processo de você alcançar a salvação, né? Só mais um comentário. Pode comentar. Só para completar. Outra coisa que eu tenho que deixar bem claro, eu já bati nessa tecla em outros vídeos, de que a pessoa, ela adia o seu batismo por quê? Não, deixa eu ficar melhor, deixa eu ficar santinho, deixa eu ficar com a vida perfeita, aí eu me batizo. Não, não faça isso. Porque a transformação não vem de você, vem de Cristo. O batismo tem que ser feito sem reservas. Você não pode ficar dando desculpa para não batizar. Não, eu vou melhorar isso aqui, vou melhorar em tal aspecto. Não. Quem transforma é Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque eu já conheci muitas pessoas na igreja adiando o batismo por conta disso. Aí eu perguntei para a igreja, quantos de nós esperou para ser perfeitinho para depois se batizar? Nenhum de nós. Ninguém esperou, eu vou melhorar nisso, vou batizar. Não, batizou do jeito que estava. Porque Jesus fala, venha a mim do jeito que você está, entendeu? Ele quer que você venha a ele do jeito que você está, e ele vai transformando, entendeu? Então, não adie o seu batismo. Isso não é uma coisa boa, não é uma coisa que realmente agrada a Deus, agrada a Satanás, mas a Deus não. Por quê? Porque se Deus já te deixou pronto para essa decisão, e você tem essa decisão na consciência, é porque o Espírito Santo está te conduzindo a isso. Então, não resista à voz do Espírito Santo. Se batize, porque esse é o passo que tem que ser dado. Se o Espírito Santo chegou ao teu coração com isso, não resista. Batize-se. Maravilha, né, Vitor? É igual a gente fala, né, que a igreja, né, ali ela é um hospital, né? Se a gente tá lá é porque a gente tem a consciência de que carecemos, né, do médico que é o, né, o nosso Senhor Jesus, carecemos ali da cura dele, né, que vem dele, é justamente isso que você falou. Lá, né, não tem pessoas santas, né? Quer dizer, pessoas santas sim, né, separadas para Deus, né, que significa o santo, mas não tem ninguém perfeito lá, né? Todo mundo é imperfeito, todo mundo tem erro, todo mundo cai, mas quando você, igual, né, você mesmo falou ali, quando você assume esse compromisso, né, o Espírito Santo, que é o nosso consolador, né, que foi deixado aqui, né, por Jesus deixou ele aqui com esse intuito, né, de nos levar ao arrependimento, né, e nos levar ali até Jesus. O último passo, Vitor, desse processo nosso, né, para a gente alcançar a salvação ali, tá lá em Mateus 24:13 e fala assim, ó: aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Muito conhecido esse verso também na Bíblia, Vitor. Então, assim, o que você pode comentar para a gente desse texto aí? Lembrando, nesse verso aqui, que tem um outro verso atrelado a ele. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, assim, quando você aceita Jesus, não é para você aceitar até a próxima decepção, até a próxima provação, porque tem muitos que abandonam Jesus. Porque essas pessoas que abandonam Jesus no meio do caminho, eles são como a semente lançada no meio do caminho. Que os passarinhos vêm e comem, que ele já falou sobre isso, Jesus contando a parábola do semeador fala sobre isso. Ou então a semente é jogada sobre as pedras lá e os espinhos crescem e acabam sufocando ela. Então, assim, muitas pessoas abandonam Jesus porque são sufocadas pelas provações. Mas por que existem provações para os cristãos? Existem provações para que esses busquem a Deus. Por isso Deus permite a provação. Para que no momento ruim você busque a Deus. Para que você corra para os braços do Pai. Para que assim Ele possa te consolar. Porque Ele é um Espírito Consolador. O Espírito Santo está aí para consolar a gente. Então, toda vez que você ouvir essa questão de perseverança em relação à salvação, pode ter certeza que isso
Jesus está batendo muito na tecla, porque o que mais acontece é a cultura da desistência. E eu estou falando disso dentro da igreja, porque a gente vê muitas pessoas, quantos casos eu conheço de amigos e até conhecidos, pessoas que fizeram parte do corpo dos santos, não santo no sentido de impecável, mas santo no sentido de separado, como você explicou. Quantas pessoas fizeram parte da igreja e hoje estão no mundo, voltaram para o mundo por causa de provações, por causa de decepções na igreja, o que também não justifica você sair, porque o teu foco é Cristo. Cristo é perfeito. Se você continuar focando nele, nunca vai se decepcionar. Um dia eu estava perguntando para Deus, Senhor, por que as pessoas saem tanto da igreja? Eu estava perguntando, por que elas não perseveram até o fim, até a salvação? Aí ele falou, olha, quando eu incumbi vocês de pregar o evangelho, o que é que eu disse? E de fazer discípulos e não membros de igreja. Mas eu perguntei, qual é a diferença? A diferença é que o membro de igreja, ele tem experiências com a igreja. E quando a igreja decepciona, o que é que o membro faz? Sai. Porque ele tem experiência com a igreja. Ele tem experiência com o pastor, ele tem experiência com os hinos, ele gosta dos hinos, ele tem experiência com as coisas superficiais, digamos assim. Não é com o Senhor da igreja. Porque o discípulo, a diferença é que ele tem experiência com o Senhor da igreja. E quando a igreja decepciona, quando ele se sente magoado, quando se sente desprezado, ele não sai, porque é o Senhor da igreja. A experiência dele é com o Senhor, não é com a igreja. Então, o que Cristo quer é que você tenha experiência com o Senhor da igreja e não com a igreja. Porque se você tiver essa experiência, como você está falando, grandes líderes, grandes nomes, homens famosos, homens que têm uma grande retórica, sabem pregar, sabem persuadir, sabem convencer. No entanto, quando cai em pecado, as pessoas abandonam a igreja porque está afirmada nele. A fé está afirmada no homem pecador. Mas quando a sua fé está firmada em Cristo, pode acontecer o que quiser dentro da igreja, você não vai sair. Sabe por quê? Porque a sua fé está firmada na rocha e não na areia. Se você firmar a sua fé em um homem, por mais admiração, por mais grande que ele seja, por mais maravilhoso que ele seja com a palavra de Deus, você está construindo a sua casa sobre a areia. Aí quando vier as provações, vai derrubar. Agora, se sua fé está em Cristo e está firmada nele, pode acontecer qualquer coisa que não vai derrubar, porque a sua fé está nele. E você vai perseverar até o fim. E aquilo que Cristo falou vai se cumprir na sua vida. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então, Cristo vai cumprir essa promessa para todos aqueles que forem fiéis até a morte. Até a vinda de Jesus Cristo até a morte. Então, Cristo está pronto para cumprir essa promessa. Ele está pronto para fazer a parte dele. Mas depende da sua parte. Você tem que ser fiel até a morte. E não desistir, não. Maravilha, Vitor. Muito obrigado pela explicação aí. É justamente isso, né? Que esse verso ali que a gente leu por último ali quer dizer, né? Ser fiel, né? Jesus mesmo fala ali na palavra dele, na Bíblia fala, né? Que o caminho correto é um caminho, né? Mais estreito. Por que que é um caminho mais estreito? Porque o inimigo de Deus vai tentar te tirar quando você estiver trilhando esse caminho correto. Ele vai tentar te tirar de todas as formas. E é aí que você falou, né, Vitor? A gente ter ali como parâmetro, como foco principal Jesus e não as pessoas da igreja, porque nesse estudo de hoje vimos ali, claro que o texto falando, né, que embaixo do céu não há nenhum outro nome, ninguém, não existe ninguém que possa nos dar a possibilidade da salvação, né? Então, Vitor, hoje nosso estudo foi esse, né? Quero agradecer ali a tua presença mais uma vez, agradecer ali o pessoal que nos acompanharam, que tiveram com nós aí. Então, o estudo de hoje foi a salvação pela graça. Então, para fazer um resumo aqui, Vitor, né? Até se você quiser fazer um complemento depois ali, pode fazer, pode ficar à vontade. A salvação no Antigo Testamento, né? Que tem muitas pessoas ali que separam o Antigo Testamento do Velho Testamento. A salvação no Antigo Testamento era pela graça. Só que a única diferença, né, do Velho Testamento para o Novo Testamento é que lá eles tinham a promessa do Salvador deles virem. E antes desse, e a gente sabe que na Bíblia só é a remissão de pecados através do derramamento de sangue. E lá, então, por isso que eles tinham, né, Vitor, essa prática de sacrificar cordeiros para remir os seus pecados. Porque simbolizava o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, né, que viria morrer, né, por nós na cruz. E daí no Novo Testamento, a nossa salvação é mediante o derramamento que Jesus fez por nós lá na cruz do Carvalho.
Vitor, se você quiser fazer a oração final, já de antemão eu agradeço. E o próximo estudo, né, que a gente vai ter ali é o santuário, né? A gente vai conhecer ali um pouquinho do santuário que existiu aqui na Terra. É um santuário que foi modelo, né? Que quando existiu aqui na Terra, já dando uma pauta do que vai ter no próxima semana, que é um santuário que existe ainda lá no céu, né, Vitor? Que eles mostraram, que Deus mostrou para nós aqui na Terra, né, que teve o santuário aqui, o que o santuário significava. Então, o estudo, além de trazer muito conhecimento, vai nos trazer ali uma paz ali de você saber que estamos nos últimos momentos dessa Terra ali, né, que o estudo do santuário lhe mostra ali o papel que Jesus está desempenhando hoje. Então, se você quer saber o que Jesus está fazendo hoje, não perca o próximo estudo da semana que vem, que você vai saber o que Jesus está fazendo hoje em nosso favor, em prol de nós. Vitor, mais uma vez, muito obrigado, né? Ótimo final de semana para você. Se você quiser ali complementar, se despedir, já fazer a oração final ali. Pronto, eu me despeço aqui fazendo um apelo para você que está nos assistindo, para quem vai assistir. Eu acredito que esse vídeo está gravado e o pessoal vai assistir ainda. Eu quero fazer um apelo a você. Nossa salvação é unicamente pela graça. Nós, adventistas, cremos nisso porque temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Então, o que eu convido a você é que você aceite Jesus como seu Salvador, para que um dia a gente possa se ver lá no céu. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor nos deu o maravilhoso privilégio de estudar a Tua Palavra. Sabemos que a salvação não é mérito nosso, é mérito de Cristo. E por isso confiamos nos méritos do sangue de Jesus Cristo para nos purificar. E isso tem sido feito durante toda a nossa vida, até a nossa morte ou até Cristo voltar. E eu sei, Senhor, que o Senhor já proveu o sangue para perdoar todas as pessoas, inclusive essa pessoa que está nos ouvindo e vendo. Que o Senhor possa abençoar a vida dela profundamente e abençoar o coração dela para que ela possa conhecer o Senhor e possa se entregar a Ti sem reservas. E assim possa ser purificada também pelos méritos de Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Vitor, mais uma vez, muito obrigado. Um ótimo final de semana para você, para o pessoal que está nos assistindo. Lembrando, sexta-feira que vem, o estudo é sobre o santuário. Então, nos vemos lá. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais. Feliz sábado. Feliz sábado.